Eu sou o pastor João Emílio, estamos começando mais um programa juntos. É um prazer, é uma alegria estar aqui com você, especialmente porque nós vamos agora meditar na boa palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma reflexão com base num texto bíblico muito conhecido. Trata-se do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. Diz assim o texto bíblico: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que ensinamento maravilhoso que o Senhor Jesus nos dá a respeito da oração. Você sabe que muitas pessoas têm repetido esta chamada oração do Pai Nosso. Repetido inúmeras vezes, e muitas delas as pessoas estão apenas fazendo a repetição de algo que decoraram, de algo que aprenderam. Será que este é o objetivo? Será que esta é a maneira certa, a forma correta de orarmos e de entendermos essa chamada oração do Pai Nosso? Eu quero chamar a sua atenção para algumas questões muito importantes a respeito da nossa vida espiritual, a respeito da nossa vida com Deus. Em primeiro lugar, é que orar é de fato muito importante. Muitas pessoas creem num Deus em que esse Deus não escuta as orações. E esse Deus não ouve o ser humano, não compreende suas dores e nem quer saber de seus dramas. O Deus da Bíblia é um Deus interventor, é um Deus todo consciente e ciente de todas as coisas. Portanto, o Deus da Bíblia é um Deus a quem nós podemos nos dirigir, com quem nós podemos falar, com quem nós podemos conversar. E a oração é isso. Oração é um diálogo, onde falamos com Deus e Deus fala conosco. Porque é bom saber que orar não é só falar, orar é também ouvir. A oração é assim, você fala com Deus e Deus fala com você. Neste texto, falando, ensinando sobre oração, Jesus nos dá alguns ensinamentos a respeito desse assunto tão importante. Eu poderia até mesmo te perguntar: você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Primeira coisa que eu quero destacar sobre a vida e a prática da oração é o seguinte: nós não podemos orar com repetições vãs. O que é isso? Praticar vãs repetições são aquelas frases decoradas que nós decoramos, entretanto, não fazem parte do nosso sentimento. Você diz apenas por dizer. Você fala simplesmente por falar, porque aprendeu que se fala assim. A chamada oração do Pai Nosso não deve ser repetida de uma maneira automática, como se fosse um passe de mágicas, algo miraculoso que acontece simplesmente porque você disse algo. Não. Na vida com Deus não é assim. Na oração não é assim.
Eu poderia, por exemplo, repetir reiteradas vezes para minha esposa que eu a amo e dizer até alguma frase todos os dias. Ela logo perceberia que eu estava apenas repetindo, se não fosse algo verdadeiro. Ao falarmos com Deus, devemos ter cuidado com as vãs repetições. Agora, uma outra questão: nós não oramos para que as pessoas nos vejam orar. Nós oramos para que Deus nos veja. Jesus, antes de falar a oração do Pai Nosso, ele orientou que nós devemos entrar no nosso quarto, no quarto secreto, porque o nosso Pai, que vê o que está em secreto, ele vai nos recompensar. Há uma tendência humana de necessidade de mostrar aos outros, de mostrar às pessoas aquilo que está fazendo, como se isso fosse dar à pessoa uma credibilidade, como se isso fosse auferir algum ganho pessoal. Isso é pura vaidade. Nós não oramos para aparecer para os outros. Nós oramos para aparecer diante de Deus. Quando oramos, falamos é com Deus. Quando oramos, a pessoa principal da oração é o Senhor Deus. Por isso, você e eu podemos orar em qualquer lugar onde estejamos. Você pode orar secretamente, ou no quarto em secreto, ou em pensamento, na rua, enquanto anda, enquanto transita de ônibus, enquanto trabalha. A oração é uma prática secreta com Deus. É evidente que isso não nos impede de orarmos publicamente em voz alta, mas devemos ter cuidado. Cuidado para não orar para as pessoas, com o objetivo de que as pessoas te vejam orando e, vendo você orando, tenham um conceito a seu respeito de que você é muito piedoso, muito piedosa. O que vale na oração é a sinceridade do quarto secreto. Quantas pessoas têm tido experiências maravilhosas? Talvez você me acompanhe agora no seu quarto ou num cômodo da sua casa. Ninguém te vê agora, só Deus. Hoje, este é um bom momento para que você ore, busque a Deus, abra seu coração diante dele e Deus que te vê aí secretamente vai te responder. Há na Bíblia uma oração belíssima de um homem. Ele estava numa situação dramática. O profeta havia dito a este homem que ele teria pouco tempo de vida. Disse a esse homem que ele deveria colocar a sua casa em ordem, porque ele iria morrer em breve. Aquele grande rei se voltou para Deus, falou com Deus, se quebrantou diante de Deus, e a oração secreta tem entre as suas muitas vantagens uma vantagem. Você pode ser sincero com Deus. Você pode abrir seu coração, confessar seus pecados, contar seus dramas, seus medos. E quanto medo você pode estar tendo hoje, cultivando na sua vida. Orar ajuda, orar melhora. Outro dia eu passava no trânsito e vi um carro no qual estava escrito: hora que melhora. Hora que melhora. Uma outra ocasião, eu vi um outro carro dizendo assim: se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho corre. Hora que melhora. Agora, como nós devemos orar? Jesus, então, cita a que nós chamamos oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso, ela recebeu esse apelido, esse nome, justamente porque começa: Pai Nosso que estás no céu. É uma oração modelo. Qual é o modelo aqui? Pai Nosso. Será qual o princípio que está ali? Muitos. Um deles, o princípio da intimidade. Deus é seu Pai. Deus é meu Pai. Quando eu falo com Deus, eu tenho consciência com quem estou falando. Você sabe que o cristianismo é uma religião. O cristianismo tem a doutrina, carrega a doutrina
de que Deus é todo-poderoso. Deus é onipotente, mas é também imanente. O que isso significa? Que Deus, ele é todo-poderoso, mas ele transmite, ele se relaciona, ele se manifesta ao homem. E Deus se revelou na Bíblia e no Novo Testamento o nome que Deus recebe é Pai. Quem sabe você sente hoje falta do seu pai, perdeu seu pai, ou gostaria de ter uma relação com seu pai totalmente diferente da relação que você cultiva hoje. Deus é Pai de verdade. Deus é Pai amoroso. A ideia de Pai é que Ele é protetor, que Ele zela por sua vida, zela por minha vida. Além disso, é a ideia de autoridade. A principal autoridade na vida dos filhos, nas vidas dos filhos, são os pais. E o pai deve ser ouvido, o pai deve ser obedecido. Nós oramos para obedecermos mais. Você e eu oramos para sermos mais obedientes à palavra de Deus. Você e eu não oramos para que Deus responda as nossas orações e nós sejamos pessoas livres de Deus. Não, nós oramos para nos submetermos mais a Deus. Quanto mais oramos, mais obedientes devemos ser. Agora, a Bíblia diz na oração chamada do Pai Nosso: quando orardes, vocês devem orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que coisa linda! É orarmos sabendo que Deus é nosso Pai, mas sabemos também que Ele é santo. Quando oramos, falamos com uma pessoa completamente diferente das que conhecemos, daquelas outras com as quais podemos nos interagir, em quem podemos tocar. Deus é santo. Por isso, nós podemos ter alegria na presença de Deus. Você pode ser uma pessoa alegre, você pode sorrir com Deus, você pode sorrir na oração, mas lembre-se, nunca esquecendo que Deus é santo, que Deus é puro. Você sabe que Deus não tem nenhuma má intenção com você? Você sabe que Deus não tem nada de ruim em sua índole? Você sabe que Deus não possui nenhuma mancha em seu caráter? Você sabe que Deus é inteiramente puro em suas intenções? Quando oramos, é tão importante percebermos isso. Sabe por quê? Porque quando oramos, pedimos a Deus a intervenção dele sobre as nossas vidas. Pedimos conselhos a Deus, o que ele vai nos mostrar para o futuro, qual a decisão a tomar. Colocamos diante de Deus pessoas doentes, pessoas que estão vivendo com alguma aflição. Apresentamos a Deus as nossas dúvidas, as nossas crises, porque você há de convir comigo. Toda pessoa normal tem suas crises, tem suas dúvidas. E eu posso então me dirigir a Deus sabendo que Ele é meu Pai, que Ele quer o melhor para a minha vida, sabendo também que Deus é meu protetor, que Deus é meu guardador, que Ele também, como Pai, é meu supridor, porque Deus supre as minhas necessidades. Deus é chamado na Bíblia também de Jeová Rafá, Deus da cura, mas Deus também é chamado na Bíblia de Jeová Jirê, Deus da provisão, porque Ele é Pai, mas Ele é Pai Santo. Não há nenhuma má intenção de Deus para comigo. Portanto, eu posso descansar nos planos de Deus para a minha vida, porque são eles todos 100% santos. E olha, às vezes nós escutamos alguém dizendo frases se referindo ao Senhor Deus como as do tipo: o cara lá de cima. O que é isso? O cara lá de cima. Quando falamos com Deus, devemos saber que Ele é santo, que Ele não é qualquer pessoa. Nós devemos ter reverência pelo nome de Deus. Quando oramos, Jesus continua a oração modelo,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esta é uma parte da oração que muito nos ensina. Venha o teu reino. O que isso significa? Venha o teu governo, venha o teu domínio, venha a tua vontade. Nós não podemos ser como crianças paparicadas, pirracentas, que clamam a Deus apenas para que Deus faça a vontade delas. Quando a vontade não é feita, a pessoa se revolta. Não, nós oramos com o desejo de que venha o teu reino. O Senhor nosso Deus é nosso rei, Ele é nosso governador, Ele tem controle sobre nossas vidas e eu não devo ter vontade de sair, de fugir do controle de Deus. Eu não devo ter o desejo de me libertar de Deus, pelo contrário, eu preciso ter mais e mais vontade de me submeter ao seu domínio, ao seu controle, porque guiado por Deus, guiado pela mão do Senhor, é que você vai conseguir as suas vitórias, é que você vai alcançar os lugares melhores para a sua vida. Muitas vezes eu quero algo que na verdade fará mal à minha vida. Você hoje mesmo pode estar aí no seu coração cultivando um sonho, cultivando um projeto. E agora você está meio que decepcionado, porque você percebe que seus planos, seus projetos, eles não estão se tornando realidade. Você sabe que há muitas coisas que Deus não permite para o nosso bem? Somos como crianças. Eu me lembro que minha filhinha era mais novinha e ela adorava chocolate. Até hoje gosta de chocolate, mas ela comia um pedacinho de chocolate, daqui a pouco queria outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro. Ela precisava de alguns limites. E quando nós dizíamos a ela que não podia comer mais, ela chorava. Ela não entendia, ela tinha um desejo muito forte, mas aquilo era mal para a vida, para a saúde, para o seu bem-estar. Quantas vezes eu e a mãe dissemos não? Deus muitas vezes diz não a você, porque Ele é bom, não é porque Ele é ruim. Deus diz não a você e você deve pedir a Deus, venha o teu reino, venha o teu domínio, faça, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Mas aí vem uma outra parte da oração. Quando Jesus ensina muito, porque Jesus ensina, dá-nos o pão de cada dia. Nós precisamos levar diante de Deus as nossas necessidades. Nosso louvor, nossa adoração quando dizemos que Ele é santo, que Ele é poderoso, nossa dependência dEle, porque nós nos rendemos a Deus quando dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Agora, Senhor, eu reconheço também que eu preciso do teu pão, eu preciso do teu alimento, eu preciso que o Senhor supra as minhas necessidades. Não é pecado, não é errado orarmos a Deus, pedindo a Deus que nos dê aquilo que precisamos. Isso é certo. O que não é correto é apenas pedirmos a Deus as coisas materiais. Oração é mais do que pedir apartamento. Oração é mais do que pedir casa. Oração é mais do que pedir emprego. Oração é mais do que pedir vestuário. Oração é mais do que pedir escola para os filhos. Oração é mais do que pedir dinheiro para pagar suas contas. É certo e é correto pedir isso também. Mas nós nos dirigimos a Deus reconhecendo quem Deus é. Pai, Santo, e aí sim apresentamos as nossas necessidades. Mas há um outro ensino lindo, maravilhoso, de muita relevância nesta chamada oração do Pai Nosso. É que Jesus nos ensina a orar dizendo, e perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Nós temos muitas dívidas com Deus. Você sabe que a palavra pecado é uma palavra bíblica. Eu uma vez
ouvia um professor na faculdade, e aquele professor na faculdade disse que o homem criou o pecado. O homem criou a ideia de pecado, mas que, na verdade, o pecado não existe. Ora, é evidente que existe. A Bíblia diz que pecado é quando erramos o alvo, é quando não somos aquilo que Deus tem como alvo para nossas vidas. É quando fazemos aquilo que Deus reprova. Deus gostaria e tem como propósito que eu acerte um determinado alvo, que eu faça algo e eu faço coisas diferentes daquilo que Deus tem para mim. Então eu errei, eu pequei. E a Bíblia diz que todos os homens pecaram, sem distinção. Enquanto eu falo com você agora, eu tenho consciência dos meus pecados. Eu lhe pergunto agora, você tem consciência dos seus pecados, das suas limitações? Você está consciente, de fato, de que você é pecador e precisa da misericórdia, da graça de Deus? Oração é para pedir, oração é para exaltar a Deus, mas note bem, oração é também para confessar pecados. E dentro desse ensinamento de Jesus, nós podemos ficar tranquilos, porque já aprendemos que oramos em secreto. Já aprendemos que falamos com Deus, aquilo que falamos com Deus ninguém pode ouvir, nem tirar de nós. Aprendemos também que Deus é Pai e você sabe que Pai corrige, mas o erro do filho não faz com que o pai tire o filho da sua história. Quando eu errei com meu pai, quando os meus filhos erram comigo, eles não deixam de ser meus filhos. Quando eu peco, eu não deixo de ser filho de Deus. Agora eu preciso confessar. Jesus, certa vez, viveu uma experiência que eu atribuo como uma das mais lindas da Bíblia. Foi levada até Jesus uma mulher em flagrante adultério. Aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério. Todos queriam apedrejá-la. Jesus disse, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando todos foram saindo, Jesus disse para aquela mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse, nem eu te condeno, agora vá e não peques mais. Jesus quer a confissão, Jesus quer a contrição, mas Ele faz isso, Ele traz o seu perdão para te mudar. Ele traz o seu perdão, a sua paz, a sua regeneração, para que você seja outra pessoa, uma pessoa nova. Agora eu preciso confessar os meus pecados diante de Deus. Quem sabe agora, neste momento mesmo, você tem um drama na vida, algo que a sua consciência traz, que lhe acusa, que mostra o seu erro e, de fato, eu quero lhe dizer que se a sua consciência tem lhe acusado, você deve ouvir a sua consciência, agora levar o seu assunto diante de Deus e ser contrito, se quebrantar, porque a Bíblia diz que é o coração contrito e quebrantado, o Senhor Deus não desprezará. E lembre-se, na oração nós pedimos perdão, mas é hora também de perdoar. Jesus disse, para nós orarmos, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. É tempo de perdoar. Quem ora muito, perdoa fácil. Quem ora pouco, tem um coração de pedra para perdoar. Limpa seu coração, perdoe as pessoas e lembre-se que você precisa perdoar porque você também carece do perdão de Deus. E então a oração é concluída da seguinte maneira: não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus precisa te livrar da tentação. Existem tantas tentações nesse mundo. A vida é repleta de convites de morte. Convites muitas vezes atrativos, mas de morte. Não nos deixeis cair, entrar em tentação.
que Deus guarde a sua vida. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Jesus neste momento. Jesus é uma realidade, Deus é uma realidade. E eu e você precisamos nos entregar a Ele. Chega, basta de ver Deus como se fosse seu inimigo. É hora de tê-lo como Pai. Basta, nada de continuar tendo Deus como alguém contrário à sua vida. Agora Deus pode estar ao seu lado, trazendo perdão dos seus pecados, te livrando de tantas tentações e tantos convites maus que têm batido à sua porta. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele conduz à ruína. Vamos orar, vamos entregar nossas vidas ao Senhor. Se você puder, feche seus olhos comigo. Senhor Deus, abençoa cada pessoa que nos acompanha agora. Que o Senhor se apresente como Pai e que cada pessoa tenha o Senhor como o Deus verdadeiro, o Pai, a fonte da vida. Dá-nos, Senhor Deus, tudo o que necessitamos na vida material e também perdoa os nossos pecados e nos dê um coração perdoador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo programa juntos. Tenha momentos maravilhosos na presença de Deus.